A gente recebe nesse momento o ex-embaixador Rubens Barbosa conosco ao vivo também, para que a gente possa entender que apoio é esse que a China dá ao Brasil nessa conversa com o presidente Lula. Isso ajuda ou atrapalha o Brasil nas negociações com os Estados Unidos? Embaixador, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado aí pelo convite. Eu concordo com a análise que foi feita. A China está aproveitando para fazer essa conversa com todo mundo, oferecer apoio, oferecer o mercado, mas eu concordo, ela vê o seu interesse em primeiro lugar. Eu acho que o objetivo do Lula, já não tem informação, né? Minha dedução é que o Lula ligou para o Xi Jinping e para o Modi da Índia para talvez ver se podia fazer alguma frente ampla contra essas medidas americanas. Mas nas conversas, pelo que circulou até aqui, não foi o que ele conseguiu. Ele conseguiu apoios genéricos, né, a favor da soberania brasileira, de coordenação para ampliação dos mercados, tanto do Modi quanto do Xi Jinping, foram conversas genéricas, né? Eu acho que essa alternativa do BRICS agora não ajuda a negociação com os Estados Unidos. Eu insisto nisso, desde o começo eu estou falando e os fatos estão demonstrando. Não adianta haver conversas setoriais na educação, no comércio, na fazenda, na relação exterior, se não houver uma conversa com a Casa Branca. Quer dizer, não adianta a gente ficar falando com o Modi, com o Xi Jinping, com o Canadá, com quem for, tem que falar com o Trump. Eu continuo insistindo. Inclusive, ontem o ministro... Embaixador, esse era o ponto. Bom dia. Esse era o ponto que eu queria, inclusive, perguntar para o senhor. Mas é possível, essa conversa com a Casa Branca é possível, considerando que o condicionante que o presidente Trump colocou como primeiro ponto da sua carta, que notificou a respeito das tarifas extras, era uma questão não econômica, não comercial, mas política, que é o Brasil interromper o processo judicial contra Jair Bolsonaro? Olha, eu também já falei sobre isso. Eu não compro essa ideia de que isso vincula a negociação comercial. Se você lê a carta do dia 9 de julho, não tem essa condicionante. Depois de falar das tarifas, ele pede para negociar. Então tem que ligar para a Casa Branca para esclarecer isso. É um ponto importante. Se há essa dúvida, vamos esclarecer. Ontem o ministro Haddad disse que era uma ingenuidade você pedir para o presidente Lula falar com o presidente Trump porque não havia espaço para negociação. Não é a minha percepção. O presidente Trump disse, quando perguntado, se o Lula ligasse para ele, o que ele faria? Ele falou, atenderia, se ele quiser, me liga. Ele falou isso. Então, e depois não tem... O senhor, então, deixa eu só entender uma coisa, ô Josias, deixa eu só entender uma coisa, embaixador. Então, tá tendo uma cobrança muito forte neste momento para que Lula ligue para Donald Trump. O senhor acha que é um erro o Lula, até agora, não ter ligado para o Donald Trump? Eu acho que há dois erros aí. Primeiro, foi deixar por 8 meses a oposição solta lá em Washington, sem ter ninguém para contraditar a narrativa que está sendo dada lá pela oposição bolsonarista. Não há nenhum contraditório disso até agora. E segundo, essa conversa, a conversa com o Trump, é condição. Os ministros têm instrução lá de não resolver nada sem falar com o Trump. Você vê, a presidente da Suíça teve aquele aumento brutal, 39%, ela saiu correndo, foi a Washington, não conversou, não propôs nada, chegou lá, não foi recebida. Não é uma questão do Brasil. O Brasil tem que pedir para falar com o Trump, o Lula tem que pedir, e não tem essa história de ficar, diz que tem que ter muito preparativo, então a gente sabe como é que funciona isso. Você acha que houve preparativo
para a conversa do Lula com o Modi, ele anunciou num dia, no dia seguinte ele falou qual é o preparativo que houve. No mesmo com o Xi Jinping, não tem preparativo nenhum de visita, de conversa dos ministros e tal. Você liga, diz que quer tratar sobre essa questão e o presidente aceita ou não aceita. Se o presidente Lula quiser ligar para o Trump e o Trump não aceitar, o Lula vai para a televisão e diz isso. Eu tentei, o Brasil tentou todo, eu mesmo pedi para falar. Agora, e ele se recusou. Embaixador, eu queria aproveitar a vossa experiência. O senhor já foi embaixador, inclusive em Washington, né? Para saber como é que funciona isso, né? Porque conversa entre chefes de Estado não é conversa de botequim, né? Evidentemente há uma preparação diplomática, supõe-se, né? E o Trump é um personagem perigoso, uma vez que já humilhou, inclusive, ali no Salão Oval, o presidente da África do Sul, caluniou a África do Sul, divulgou imagens que eram, inclusive, mentirosas, né? Humilhou lá o Zelensky também. Então, é um personagem, se posso me referir assim, meio traiçoeiro, né? Então, você, evidentemente, precisaria preparar esse contato. O chanceler Mauro Vieira, talvez tardiamente, esteve, dias atrás, com o Marco Rubio. Uma conversa esquisita, não foi agendada, não constava da agenda do secretário de Estado americano, se deu fora do Departamento de Estado, mas, enfim, aconteceu a conversa. E é de se presumir, por isso eu queria lhe perguntar qual é a dinâmica desse tipo de negociação, é de se presumir que o Mauro Vieira conversou com o Marco Rubio a respeito de uma eventual conversa, um contato do Lula com o Trump. Pode ter sido refugada essa oferta. O que lhe parece? Seria necessário uma negociação do Itamaraty? Ou o senhor acha que, ainda que o Trump refugasse, sinalizasse que não tem disposição de conversar, ainda assim o Lula deveria telefonar? Eu acho que devia telefonar. Se ele não quiser telefonar, a alternativa é enviar o vice-presidente a Washington. Vocês se lembram que no dia que chegou essa carta aqui, no 9 de julho, no dia seguinte, a US Chamber of Commerce, que é uma instituição privada muito importante de Washington, que tem acesso, tem influência junto à Casa Branca, deu uma nota criticando o aumento de 10% para 40% nas tarifas brasileiras, mas pediu, está escrito lá na nota, que ela pedia que o governo brasileiro enviasse uma alta autoridade para conversar em Washington com a Casa Branca. Está na nota deles lá. Nós não estou inventando isso aqui. Essa é a praxe. Todos eles, você viu essa coisa da Índia? A Índia está negociando, apesar de ter sido aumentada a tarifa, eles continuam a negociar. O Brasil é o único país que não está negociando com a Casa Branca. Esse que é o ponto. Até o Vietnã, que é um país comunista, conseguiu marcar uma hora lá para falar com a Casa Branca. Por que o Brasil não fala com a Casa Branca? Esse que é o ponto.